Olá, você sabe qual é o preço do pecado? Uma ocasião, há alguns anos atrás, eu ousei fazer essa pergunta para uma pessoa e ela começou a rir. E ela dizia, em absoluto, não saber o preço do pecado. Depois de algum tempo, depois de muita conversa, mais de uma hora de conversa, ela pôde perceber o buraco que ela havia se metido, o abismo que ela se encontrava e como estava sendo difícil administrar o caos da sua vida. E aí então, de forma muito prática, nós podemos olhar para a palavra e perceber a partir da palavra, em contrapartida da história de vida daquela pessoa, de que o que ela estava experimentando não era maldição, não era a mão de Deus pesando, mas era a consequência do seu erro e do seu pecado. Você acredita que o pecado tem consequências? A palavra diz que sim. Eu quero ler um fragmento da história que relata sobre Sansão. Na verdade, a história de Sansão e Dalila é uma história muito curiosa. Daríamos para passar alguns domingos falando sobre ela, pela riqueza de detalhes, mas eu quero focar em alguns momentos especiais na vida de Sansão e Dalila, em especial na vida de Sansão. Eu quero ler aqui com você o que registra a palavra em Juízes, capítulo 16, verso 29 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse, que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Olhando para essa história, dá um entendimento grosseiro de um grande herói, de um homem que construiu um nome precioso, deixou um legado maravilhoso, mas não. Apesar desse episódio, esse último episódio em que Sansão morre ao derrubar o templo, e juntamente com ele vários homens, governantes, príncipes também morrem, ali está o desfecho, o final de uma história muito trágica. O Senhor o perdoou, Deus o restituiu na sua força, mas pagou com a própria vida pelos erros que havia cometido. Bom, olhando para o passado da vida deste homem, a Bíblia nos relata que ele tinha um voto com Deus, ele era nazireu. Por ser nazireu, ele não poderia cortar o cabelo, ele tinha um voto feito ao Senhor e, dentre muitas questões, envolvia o não cortar o cabelo, o manter-se puro, o manter-se longe do erro, da fraudulência, da injustiça, da violência e assim por diante. Ele foi o último juiz de Israel, um homem marcado para ter uma vida de sucesso, um homem de uma força descomunal, dada por Deus como milagre, como uma forma de manifestação da aprovação de Deus sobre a sua vida. Acabamos por focar, às vezes, de forma equivocada, que a tragédia de Sansão foi o seu encontro com Dalila, o seu relacionamento com Dalila. Na verdade, a maior tragédia de Sansão foi o seu próprio coração. Um coração enganoso, um coração pervertido pelos desejos carnais. A Bíblia relata no capítulo anterior, o capítulo 14 em especial, relata que ele, um momento, ele olha para uma mulher em Tímina e ele se apaixona por essa mulher e ela era de um povo, uma nação não autorizada para casamento. O Senhor não autorizou aquele encontro e ele se apaixona por aquela mulher e se entrega a ela. De repente, ele lança um enigma e diz a palavra que a mulher disse o seguinte para ele. A mulher de Sansão chorou diante dele e disse, tu me odeias, não me amas de verdade. E ele então começa a se mover por paixão e por sentimentos e por desejos e ele relata o seu segredo, ele abre o seu coração para a sua esposa e é exposto à vergonha. Esse erro ele se repete exatamente com Dalila, um pouco mais à frente. Ele se envolve com Dalila e Dalila começa a instigá-lo a respeito dos segredos da sua força. E ele então resiste, e por muitas vezes ele resiste, mas até que tomado por esse desejo, por essa paixão, esse envolvimento amoroso com Dalila, ele não dá conta.
e ele relata o seu segredo, ele abre mão do seu segredo e conta o seu segredo para Dalila. E daí para frente, há uma tragédia atrás da outra. Mas tudo começa porque o coração de Sansão era um coração enganoso, um coração tendencioso ao desejo, à paixão. Ele tinha uma verdadeira loucura por mulheres, e o texto é muito claro em dizer isto. No primeiro momento, esta mulher de Tímina, depois Dalila, e ele vai se dobrando, ele vai se vendendo, ele vai negociando a sua fé, o seu contrato com Deus é quebrado, a sua fidelidade ao Senhor é rompida, e começa uma tragédia na vida de Sansão. Às vezes nós achamos que o nosso coração ele é correto, e alguns decidem a vida pelo coração. Isso é um erro terrível. A Bíblia diz que o coração é enganoso, e mais ainda, quem é que pode confiar se o coração é enganoso? O texto diz que maldito é o homem que confia no homem. Em outras palavras, maldito é o homem que confia em si mesmo. Nós não somos confiáveis. A palavra também nos diz que há caminhos que no primeiro momento nos parecem um caminho direito, mas ao final são caminhos ou caminho de morte. Em outras palavras, podemos chegar à conclusão de que se nós decidimos a vida pelo coração, temos tudo para pecar e para errar. E todo pecado, normalmente, tem um preço. Aliás, o preço que Sansão pagou foi o preço de ser exposto à vergonha, de ser exposto ao ridículo, de ter os seus olhos furados, de fazer papel de bobo da corte e ter como plateia os filisteus, um povo inimigo. Mas ainda, nós temos aqui os outros relatos, e o final deste relato é a sua própria morte. Quando derruba o templo, ele não apenas mata uma multidão, mas também morre naquele episódio. Tem gente que acredita que é possível entrar de cabeça no pecado e ainda assim sair ileso. Não faça isso. Paga e paga alto, o preço é caro. E mais ainda, normalmente não é só a pessoa que peca que paga, mas é um preço pago de forma coletiva. A família é prejudicada, os amigos são prejudicados, pessoas que você quer tanto bem acaba por consequência do seu pecado também sendo prejudicadas indiretamente ou diretamente. Bom, Sansão, ele termina a vida dele tendo o perdão de Deus, que é um outro detalhe importante. Nós acreditamos que Deus é bom e Ele é gracioso, Ele é amoroso, isso tudo é verdade. Mas Deus não pode nos livrar das consequências dos nossos erros. Ele até pode nos perdoar e faz isso. E a Bíblia diz que todo mundo que confessa os seus pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas isso não diz tirar de sobre nós as consequências das nossas escolhas levianas e pecaminosas. Cada vez que pecamos, pagamos o preço das nossas escolhas e do nosso pecado. Não tem pecado sem preço, não tem pecado sem prejuízo, não tem pecado sem dor, sem dano. O preço que Sansão pagou foi um preço altíssimo. Tudo começa porque ele decidiu deixar de confiar na promessa de Deus, no acordo feito com Deus, na aliança com Deus, para confiar no seu coração, nos seus sentimentos, dando lugar aos seus desejos e paixões. Há aqueles que dizem que aqui é o céu, que aqui é o inferno. Um outro erro, a Bíblia nunca afirmou que aqui é o céu ou é o inferno. Na verdade, é óbvio que nós podemos experimentar um pedacinho do céu ou um pedaço do inferno aqui na terra por nossas escolhas. Mas há uma consequência nesse tempo e há uma consequência eterna pelos nossos pecados. Não vale a pena entrar por esse caminho. E se por alguma razão você entrou como Sansão, ainda há tempo de arrependimento. A Bíblia diz que Deus é fiel para perdoar pecados, que Ele é tardio em irar-se e Ele é pronto para perdoar. Sansão teve os seus pecados perdoados, pagou o preço ou a consequência veio, mas morreu perdoado, terminou a sua história perdoado, a sua força foi restaurada. Tem outras histórias na Bíblia, mas eu quero ressaltar esta. Eu queria dizer para você que não precisa terminar assim, que você pode mudar o rumo da sua história, que você pode reconhecer, que você pode se arrepender,
que você pode recomeçar com outro olhar, com outro coração e dar um novo sentido, uma nova direção para a sua história de vida. Viver sem pecar também não é possível, uma vez que somos pecadores. Mas há uma diferença enorme quando pecamos acidentalmente ou quando escolhemos uma vida de pecado. O que eu estou tentando te mostrar é que quando escolhemos uma vida de pecado, pagamos e pagamos muito alto. Toma cuidado com o seu coração. A palavra diz, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque do coração procedem as decisões, as escolhas da vida. Se pecar, busca o Senhor. Ele é advogado nesse momento para defender a nossa causa, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas quer um bom conselho? Evite pecar, fuja do pecado. Aliás, a Bíblia diz, devemos fugir da aparência do mal. Normalmente, antes de pecar, esse pecado ele é gestado, ele é desejado antecipadamente. E quando pecamos, ele já foi todo concebido a nível de sentimentos e pensamentos. Evite isto, fuja da aparência do mal. Não vale a pena o preço do pecado. Deus te abençoe e te ajude e te perdoe em nome de Jesus. Amém.